Restrições em concursos públicos. Fiquem atentos a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Marcos Gomes, sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional do Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não esqueçam de deixar o seu like, seguir o canal do Estratégia Carreiras Jurídicas para se manter muito bem informado. Meus amigos e amigas, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão unânime, invalidou uma regra do Estatuto dos Militares, Lei 6880 de 1980. A Lei 6880 de 1980, ela proibia que pessoas casadas, em união estável e também com filhos ou dependentes, de ingressarem em cursos de formação ou graduação de oficiais e de praças e que exigiam regime de internato. Pasmem o que dizia essa lei. E no RE, no recurso especial 15.383, RE 15.383, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral. Tema 1388. Tema 1388. O que disse o Supremo Tribunal Federal nessa decisão? Decidiu o STF que o artigo 144A da Lei 6880 de 1980, o Estatuto dos Militares, ao condicionar o ingresso e a permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças, ainda que em regime de internato e de dedicação exclusiva e ou de disponibilidade permanente, peculiar à carreira militar, a inexistência de vínculo conjugal, de união estável, de maternidade, paternidade e de dependência socioafetiva. Então, isso aqui é inconstitucional. Detalhe importante dessa decisão, que preocupado com questões inerentes à segurança jurídica e até mesmo buscando evitar anulações de concursos anteriores, houve uma modulação dos efeitos. Então, decisão serve aqui somente aos concursos futuros, aos próximos editais. Vamos a uma explicação e detalhamento desse julgado do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o próprio STF, para que existam restrições aceitáveis em concursos públicos, deve-se cumprir dois requisitos principais: previsão legal e no edital, e também razoabilidade decorrente da natureza das atribuições. Então, se for existir uma restrição, essa restrição tem que ser razoável, de acordo com a natureza das atribuições do cargo. Nesse mesmo sentido, eu destaco para vocês a súmula 683 do STF. O STF já tem uma súmula sobre isso, mas trabalha limite de idade. O que diz a súmula 683? O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima face ao artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. No caso em análise, o colegiado decidiu que a restrição viola o princípio constitucional da igualdade, e aqui bem interessante, viola também a proteção à família. O STF ressaltou que tem entendimento consolidado no sentido de afastar normas que estabeleçam diferenciações arbitrárias ou que criem eventualmente barreiras desproporcionais ao exercício de determinada atividade profissional. Então vejam aqui, eventualmente, o que vocês devem saber? Que para existir uma restrição, ela deve ter previsão legal e no edital, e também deve ser razoável, decorrente da natureza das atribuições. E nesse caso concreto, ainda teve violação à proteção à família. Eu vou trazer para vocês aqui o que, no meu ponto de vista, é um excelente julgado do próprio Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. E uma hipótese bem interessante em que o STF caminha para um sentido e depois mostra concretamente como isso pode ser excepcionado. O caso envolve tatuagem. E aí, pode ter ou não restrição em virtude de tatuagens? Vou trazer para vocês aqui um julgado do STF, o RE 898450. RE 898450. O que diz esse recurso extraordinário? Edital, requisitos para o desempenho de uma função pública, ausência de previsão em lei formal estadual. Impossibilidade. Então, diz que tem que ter previsão em lei formal. Ofensa ao artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal, reafirmação da jurisprudência pacífica do próprio STF, impedimento decorrente da existência de tatuagem no corpo do candidato, requisito ofensivo a direitos fundamentais dos cidadãos.
violações aos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade de expressão, da proporcionalidade e do livre acesso aos cargos públicos. Vejam quantas fundamentações vocês podem utilizar para um concurso. Violação da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade de expressão, proporcionalidade e livre acesso aos cargos públicos. Inconstitucionalidade da exigência estatal de que a tatuagem esteja dentro de determinado tamanho e parâmetros estéticos. Então, o STF falou, olha, isso aqui é inconstitucional. Mas aí vem o STF, olha que interessante em relação às tatuagens. Situações excepcionais. Restrição às tatuagens, tomem cuidado com isso, que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou tatuagens que representem obscenidades, impedem o acesso a uma função pública, sem prejuízo do inafastável judicial review. Constitucionalidade, incompatibilidade com valores éticos e sociais da função pública a ser desempenhada. Direito comparado, no caso, a exclusão do candidato se deu exclusivamente por motivos estéticos, confirmação da restrição pelo acórdão recorrido, contrariedade às teses horas delimitadas, recurso extraordinário a que se dá provimento. Então, fiquem atentos a essas decisões do Supremo Tribunal Federal. O STF sempre faz uma análise se existe essa previsão legal e no edital, faz uma análise na razoabilidade decorrente à natureza das atribuições e, no caso concreto, podem ser analisados outros fundamentos, como violação à proteção à família, como a ideia da liberdade de expressão, da dignidade da pessoa humana, do livre acesso aos cargos públicos. Fiquem atentos a essas fundamentações. Tema importantíssimo para os concursos de carreiras jurídicas. Meus amigos e amigas, não esqueçam novamente de deixar o seu like, seguir aqui o Estratégia Carreiras Jurídicas e sigam também nas redes sociais, lá no @MarcosLopesGomes. Estou sempre trazendo novidades, caso vocês tenham alguma dúvida, tanto envolvendo preparação para os concursos ou dúvidas envolvendo direito constitucional, estarei aqui à disposição de vocês nessa caminhada. Pessoal, um grande abraço a todos e muito sucesso nos estudos.